Podemos sentar agora para saborearmos, degustarmos a divina liturgia de hoje, que para o nosso deleite é extraído o evangelho de hoje, Evangelho de João, escrito por João, capítulo 6, que eu chamo carinhosamente de discurso eucarístico. É o capítulo inteiro. Lá do começo até o final, Jesus está explicando, esmiuçando e repetindo e repetindo. Quando esse evangelho é lido inteiro, dá até para se atrapalhar, porque Jesus repete várias vezes: eu sou o pão vivo descido dos céus. E aí a gente nota na liturgia de hoje que Jesus estava presente, esteve sempre presente na vida dos grandes homens de Deus, dos grandes profetas, como nós vimos na primeira leitura. Como é o nome do cabra? Foi Eliseu, não foi? Profeta Eliseu? Cadê, gente? Isso, leitura dos reis. Elias, que Eliseu o quê? Foi Elias. Profeta Elias. Elias, Eliseu é parecido. Então o profeta Elias estava desanimado na caminhada dele. Chegou a dizer a Deus: pode me matar, não tem mais o que fazer. Eu não sou melhor do que os meus pais que pecaram, que foram cabeça dura. Ele vai dormir. Quando ele acorda, encontra um pão assado e uma voz do anjo que o tocou e disse: come, recobre a tua força. Ele comeu, fez o quê? Voltou a dormir. O anjo acordou ele de novo e disse: olha, come e vai para a missão, tem muito caminho pela frente. E com a força daquele alimento, disse a leitura, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ou seja, esse pão não era um pão comum, não era o pão da padaria, com certeza não, porque se fosse, com certeza ele teria fome de novo. Mas era o próprio Cristo, ou melhor dizendo, já era o próprio Cristo, que ao se apresentar para ele, através do anjo, disse: olha, eu estou contigo, sou eu que vou te dar forças, né? Nem precisava, mas tudo bem, da água precisava. Sou eu que vou te dar forças para você vencer na vida. Por que sou eu que vou te dar forças para vencer na vida? Porque eu sou o pão que desceu dos céus, e esse pão nos alimenta e nos revigora de maneira extraordinária. Ele é apresentado para nós em forma de pão, em aparência de pão, mas quando vem com a graça e a bênção de Deus, pode fazer verdadeiros milagres. O pão que foi dado a Elias possibilitou ele caminhar durante 40 dias e 40 noites. Mas o evangelho de hoje vai falar de um outro pão. Inclusive, Jesus vai comparar o pão que ele disse que é e que desceu do céu com o maná. Porque os judeus vão dizer para Jesus: não, né? Deus nos deu, Moisés nos deu, aliás, desculpe, o maná para comer. Eu digo: não, quem deu para vocês o maná foi meu pai que está no céu, não foi Moisés quem deu. E mesmo assim, meu pai deu um pão para vocês que era perecível, ou seja, era apenas a sombra daquilo que deveria acontecer, porque eu sou este pão vivo que está aqui diante de vocês. E vamos ver alguns detalhes, porque isso é importante para reforçar a nossa fé. Eu sou o pão que desce do céu. Jesus acrescentou. Jesus não. Os judeus retrucaram: e ele não é o filho de José? Acaso não conhecemos a mãe dele? Como ele pode dizer que é o pão que desceu do céu? E aqui a gente vê uma coisa muito triste, sabe por quê? Porque quem está dizendo isso para Jesus, quem está retrucando as palavras de Jesus, são os homens da religião. São os homens da religião oficial. São os representantes do povo de Deus. São aqueles que conhecem como ninguém a Sagrada Escritura, mas não souberam reconhecer em Jesus o cumprimento da profecia. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um menino. E esse menino governará as nações com cetro de ferro. Jesus é esse menino, mas eles não reconheceram. Então, quando Jesus vai fazer a revelação da graça maior, que é a Eucaristia, que vai resultar em Eucaristia mais tarde, eles não reconhecem. Não, quem deu pão para a gente foi Deus. E aí Jesus vai lembrar eles: não, Deus deu o maná. E os vossos pais comeram e morreram. Mas o pão que eu hei de dar não vai fazer com que ninguém morra. O espírito da pessoa não vai morrer. Jesus retomou a palavra e lhes disse: cessai de murmurar entre vós. Ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui a gente precisa entender um outro aspecto muito importante, que é o seguinte: a gente às vezes se incomoda, padre, então todo mundo tem que ser católico para poder comungar da Eucaristia, e os outros irmãos que são de outras religiões que não têm a Eucaristia faz como? Vou repetir de novo para que a gente não pense nunca mais na vida isso. Cessar de murmurar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem é que vai até Jesus? Quem são as pessoas que vão procurar Jesus ou procurar saber que existe uma Eucaristia, que existe batismo, que existe crisma, que existe missa? Aqueles que o Pai atrair. Então você pode se sentir feliz, meu irmão. Pode se sentir feliz, minha irmã. Por quê? Porque Deus, o Pai, atraiu você até Ele, até Jesus. Você não vai até Jesus porque você quer, porque alguém te convenceu. Você vai até Jesus porque o Pai que está no céu atraiu você e te entregou a Jesus, e Ele vai nos ressuscitar no último dia. Ele não vai jogar ninguém fora. Nos profetas está escrito, lembra que eu tenho batido nessa tecla com vocês da tradição oral? Olha as escrituras sendo utilizadas aqui por Jesus. Jesus está pregando e usando a Bíblia. Olha o que Jesus vai dizer. Nos profetas está escrito: todos serão instruídos por Deus. Todo o que ouviu aquele que vem do Pai e recebe o seu ensinamento, vem a mim. Instruído por Deus é instruído por Deus através de seus anjos, através do Espírito Santo e através dos seus mensageiros. Todos serão instruídos por Deus, e nos últimos tempos o próprio Deus feito carne estava ensinando a eles. Ou seja, Jesus, em outras palavras, está dizendo que Ele é o Deus que se encarnou, está instruindo os judeus, o povo de Deus. Bastava ver agora quem vai aceitar essa instrução que vem direto de Deus. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que vem de Deus. Este sim viu o Pai. Aí Jesus vai completar dizendo: em verdade, vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Então é preciso crer. Não é preciso apenas que a Eucaristia exista. É preciso que a gente creia. Para aqueles que creem na Eucaristia, está garantida o quê? A vida eterna. Por quê? Crendo nesse sagrado, crendo que há algo extraordinário sobre a nossa mesa, que nós chamamos de altar, porque esta mesa daqui não é mesa, é altar, o altar do sacrifício, o Monte Calvário, a cruz onde Cristo de novo se faz morto para nos dar salvação. Aquele que crê ganhará a vida eterna. É preciso crer para que a nossa comunhão faça sentido na nossa vida. E Jesus continua de novo com o repeteco dele: eu sou o pão da vida. Os vossos pais no deserto comeram maná, porém morreram. O pão que desce do céu é de tal sorte que aquele que dele comer não morrerá. Quem está garantindo é Jesus. E Jesus não está falando da morte física, não. Ele está falando da segunda morte, a morte espiritual. E a Eucaristia é a única coisa para o cristão que pode evitar a segunda morte. E ainda assim a gente precisa tomar posse dessa salvação fazendo as boas obras da fé, que as pessoas se confundem quando ficam brigando entre obras e fé. Na verdade, as obras são necessárias, porém, são necessárias as obras que vêm da fé. Quando eu creio, eu respeito meu irmão. Quando eu creio, eu não roubo. Quando eu creio, eu não mato. Quando eu creio, eu ajudo quem está precisando atravessar a rua. Quando eu creio, eu ajudo alguém, algum irmão que está numa necessidade. Então, essas obras todas que eu falei, elas são resultados diretos da fé, de crer em Deus nosso Senhor. E aí eu vou para o finalzinho do evangelho de hoje, que vai dizer o seguinte, cadê? Aqui. E como o Pai, que é vivo, me enviou... Não. Aqui. Em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Ele vai completar: aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue,
tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Mas o mais importante está nesse trecho aqui de cima que eu li para vocês. Em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Olha que coisa interessante, é uma condicional. Para quem Jesus está dando essa condicional? Para nós, os cristãos. Ou seja, não vale para o espírita, não vale para o ateu, não vale para o hinduísta, não vale para o candomblessista. Por quê? Porque eles não acreditam em Jesus Eucarístico. Mas para quem acredita em Jesus Eucarístico, ou seja, para o cristão católico, seja católico romano, seja católico ortodoxo, seja católico nacional, Jesus é muito enfático. Se não comer, se não beber, não tem a vida. Por que Jesus faz essa condicional? Parece uma intolerância da parte de Jesus. Não, está de pleno acordo com a outra palavra que Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Seria melhor se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no rio. Então, nós que experimentamos a graça maravilhosa de Deus, não temos o direito de voltar atrás. Eu até posso, no meu pensamento tosco e errado, achar que o modelo católico não me serve mais e buscar um modelo evangélico, protestante. Está errado? Tá. Não está 100% correto. Mas pelo menos você se manteve ali dentro do escopo cristão. Mas nós não temos o direito de, tendo experimentado a graça maravilhosa de Jesus que vem na Eucaristia, dizer para ele: não quero mais, eu agora vou ser ateu. Eu agora vou ser candomblessista, eu vou ser espírita, que eu não preciso de Jesus, não preciso da Eucaristia. Nós não temos esse direito. É como se a gente pegasse um diamante. Imagine aí, seu pai, sua mãe, a pessoa que lhe ama muito, lhe deu um diamante, sabe? Daquele, não sei nem quantos quilates é, para falar da pureza do diamante, né? Mas pense no diamante top de linha, o mais caro. Aí você, em vez de guardar ou utilizar com carinho, você vai lá na latrina, joga ele, faz as suas necessidades, número 1, número 2, depois dá descarga. A pessoa que lhe deu fica sabendo disso. Como que você acha que a pessoa que lhe deu esse presente valioso vai se sentir quando souber que você fez isso? A pessoa vai ficar feliz? Não. Imagina Deus, que nos deu coisa muito mais preciosa do que diamante. Coisa muito mais preciosa do que ouro, do que a prata, do que qualquer coisa preciosa que possa existir nesse planeta. Nos deu a vida e depois de nos ter dado a vida, viu com tristeza a gente pecar e se afastar dele e nos deu a salvação. Com certeza vai ficar muito triste. Com certeza vai tomar providências a esse respeito. Então que a gente saiba acolher, sobretudo nesse Dia dos Pais. O Dia dos Pais, nesse Dia dos Pais nós vimos que Deus se apresenta como esse Pai que, não conformado em dar um pão lá no deserto, o maná, resolveu dar um pão muito melhor, que é o próprio Filho. Nós precisamos ser um pouquinho como o espelho desse Pai. Doar aquilo para o outro que nós amamos, o de melhor. Reservar sempre o melhor para aquilo que é mais eficiente na nossa vida. E o que é mais eficiente para a nossa vida espiritual? Jesus Eucarístico. Que cada pai possa valorizar a sua família, saber a importância da família e jamais se afastar dela. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.